Olá pessoal, aqui o professor Valdivino. A aula de hoje é para a turma 2º ano, Álgebra, 2º bimestre. E o conteúdo do dia vai ser Sistemas Lineares. Bom pessoal, como eu já tinha um pouco dito a vocês, sistemas lineares. Mas antes de falarmos dos sistemas lineares, vamos voltar um pouco nas equações lineares. Pessoal, o que quer dizer uma equação linear? Vamos entender primeiro o que é uma equação linear e o que não é linear, mas sempre dentro das equações. Pessoal, ela para ser equação linear, o coeficiente tem que ter a letra, certo? E o termo, e o que está depois da igualdade é chamado de termo independente, que não tem letra. Então veja, a equação linear, você tem o termo que tem a letra, sabendo que o número que está do lado da letra é chamado de coeficiente da letra, certo? E aquele número que não tem letra é chamado de termo independente. Bom, vamos falar também o que é uma equação homogênea. Pessoal, então aqui eu tenho uma equação. Eu tenho 3x mais y igual a 0. Para que essa equação seja homogênea, a igualdade dela tem que ser 0. Beleza? Então, se eu falar para vocês o que é uma equação homogênea, você vai me dizer equação homogênea quando o termo independente é 0. Ok? Aqui eu tenho uma outra, ó, x mais y menos 7z igual a 3. Isso aqui é uma equação heterogênea. Por quê? O termo independente não é 0. Beleza? Para ser homogênea, tem que ser 0, o termo independente. Sabendo vocês que o termo independente é o que está depois da igualdade. E é o número que não tem a letra. Ah, professor, esse número pode ter esse número antes? Pode. Só você que joga para depois da igualdade. Ok? Mas não esqueça, tudo que passa pela igualdade troca de sinal. E o que é uma equação não linear? Pessoal, ela vai deixar de ser linear quando a variável, a letra, estiver elevado a algum expoente. Por exemplo, 2, 3, 4, isso aqui não é linear. E quando você tem a multiplicação de duas variáveis, isso aqui também não é linear, ok? Olha o terceiro caso que não é linear, quando você tem raiz. Como é que eu sei que isso aqui não é linear, pessoal? Como é que eu sei? Porque se você resolver isso aqui, ó, você vai ter exatamente isso aqui, ó, x, aí você aplica a regrinha, que aqui o expoente do x é 1, o índice da raiz é 2. Lembra disso? Quando você tem um radical, aí você tem o radicando, certo? E o número que está em cima dele é chamado de expoente. Como não aparece número nenhum, eu chamei ele de 1. É o 1 que está lá. E o índice da raiz, quando não aparece número nenhum, é o número 2. Aí você tem aquela regrinha. Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Então isso aqui vai ficar 1 sobre 2. Lembra o que eu disse para vocês? Isso aqui não é uma equação linear. Por quê? O expoente dele é uma fração. E vocês lembram da regrinha? Se eu inverter isso aqui, o expoente fica negativo. Então é por isso que raiz quadrada da variável, na variável, isso aqui encaixa como não linear. Porque para que seja linear, não pode ter expoente. Você só tem a letra. Se você tem expoente, de 2 para cima, isso não é linear. Que no caso aqui, além de não ser linear, você ainda tem o expoente negativo. Já pensou? E se fosse 1 positivo? Aí seria. Por quê? 1 positivo é o mesmo que o x, né, pessoal? Então, entendeu o que é uma equação linear e o que é uma equação não linear? A equação linear, você vai ter o coeficiente, é o número que está do lado da letra, e você vai ter o termo independente. Você pode ter uma soma de letras. Por exemplo, aqui eu tenho 3x mais y. São variáveis diferentes, mas entre elas pode ser soma ou subtração. Nesse aqui, ó, a letra C, olha quantas variáveis eu tenho, ó, x, y e z. Não importa, isso aqui pode ser. Sempre separando elas por mais ou pelo menos, não tem problema. Agora, o que não é linear, quando na minha variável está elevada de 2 para cima, entendeu? Quando tenho multiplicação de variáveis e quando eu tenho raiz na variável, beleza? Isso aqui não é. E aí eu coloquei aqui, ó, OBS, para ser linear, o expoente da variável tem que ser 1. Beleza, pessoal? Seja ela qual que seja a variável, o expoente tem que ser 1. Outro, não é linear se houver expoente maior que 1.
Por exemplo, aqui você tem o 2, então ela não é linear. Multiplicação e divisão das variáveis. Não é. Nesse caso aqui eu tenho a multiplicação, mas eu poderia colocar x dividido para y. Também não é linear. E o expoente negativo? Jamais. Você não pode ter expoente negativo. E raiz nas variáveis? Também não. Vejam quantos casos que não é linear. Gravem isso, pessoal, porque quando nós chegar no sistema linear, isso aqui vai facilitar muito a sua vida. Você saber identificar o que é uma equação linear do que não é. Que é o mesmo do sistema linear do que não é. Mas vamos lá, pessoal. Agora nós vamos para a solução. Pessoal, o par ordenado 5 e 2 é a solução de 2x menos 3y igual a 4. O que ele quer dizer aqui? Vocês sabem que todo par ordenado, o primeiro é o valor do x, o segundo é o valor do y. E ele te deu a equação. Onde tem o x, você vai trocar pelo 5. Onde tem o y, você vai trocar pelo 2. Então vai ficar 2 vezes 5 menos 3 vezes 2. Tudo isso tem que ser igual a 4. Aí você multiplica 2 vezes 5, 10. 3 vezes 2, 6. 10 menos 6, então 4 é igual a 4. Percebeu que as igualdades? Então isso aqui sim é solução. Significa que o par ordenado 5 e 2 é a solução desta equação. Vamos ver agora a trivial? A tripla ordenada. Por que é tripla ordenada? Porque você vai ter o valor de x, vai ter o valor de y, vai ter o valor de z. Pessoal, sempre o primeiro é o valor do x, o segundo é o valor do y e o terceiro é o valor da letra que está lá. Mas sempre nessa ordem. Primeiro é x, segundo é y e o terceiro é a terceira letra que tiver lá. Ok? Que no caso aqui a letra é z. Então 2x menos y mais z igual a 0. Vamos verificar, você vai substituir esses valores no lugar das variáveis e verificar se o resultado dá 0. Então, vamos lá. 2 vezes 2 menos 1 mais... Qual é o valor de z? Menos 3 igual a 0. Eu só estou substituindo no lugar do x, 2. No lugar do y, 1. No lugar do z, menos 3. Aí 2 vezes 2, 4, menos 1, menos 3 igual a 0. Sinais iguais, você soma e mantém um sinal. Então, vai ficar 4 menos 4 igual a 0. 4 menos 4, 0 é igual a 0. Então, significa que isso aqui, sim, essa ordem tripla é solução desta equação. Beleza? Isso, pessoal, são chamadas de equações lineares. Agora, nós vamos estudar o que é o sistema linear. O que é o sistema? O sistema é quando você tem duas equações ou mais e com várias variáveis. O que é o sistema linear? É um conjunto de equações lineares nas mesmas variáveis. Se a primeira equação tem x e y, a segunda também tem x e y, certo? Só que aqui eu tenho duas equações. A primeira é 2x menos y igual a 3 e a segunda é menos x mais y igual a menos 1. A solução de um sistema é a solução comum de todas as suas equações. Beleza, mas vamos ver isso aqui como é que fica? Exemplo, nós tem lá, considera o par ordenado, 2 é o valor do x, 1 é o valor do y. Verifique se esse par ordenado é a solução desse sistema. Pessoal, então você tem lá, 2x menos y igual a 3. E o outro, x mais y igual a menos 1. Aqui é menos x. Aí ele deu para vocês o número que você vai ter que substituir. É aquele lá, 2 e 1. Faça separado para cada equação. Então, eu vou resolver essa daqui primeiro. Ok? Então, vai ficar, qual é o valor do x? 2. Então, é 2 vezes 2. Porque 2 você já tinha, no lugar do x entrou o 2. Qual é o valor do y? 1. Tudo isso tem que dar 3. Aí, 2 vezes 2, 4, menos 1. Oh, que maravilha! 3 é igual a 3. Então, esse sim é. Mas tem que verificar na de baixo. Se a de baixo não for, não é solução. Tem que ser nas duas. Então, vai ser a de baixo agora, essa daqui, ó. Beleza? Então, vai ser, ó, menos 2, que é o valor menos que já está na forma. Qual é o valor do x? 2. Mais, qual é o valor do y? 1. Tudo isso tem que ser igual a menos 1. Devo 2, pago 1, fico devendo 1. Então, aqui sim. Então, isso aqui é solução. Então, esse 2 e 1 é solução dessas duas equações, que no caso é o sistema. Bom, pessoal, agora vamos lá. Sistema linear de ordem 2. Pessoal, a ordem do sistema não é a quantidade de equações. Também, mas é a quantidade das letras. Se você tem aqui uma equação com duas variáveis, então você vai ter duas equações.
Se você tiver uma equação com 3 variáveis, então você vai ter 3 equações. Mas no caso nós estamos estudando de ordem 2, porque aqui eu tenho 2 equações. Que está aqui meu sistema 3x mais 2y igual a 12. Que x menos 3y igual a menos 7. Pessoal, sistema lineares de ordem 2, você tem 3 métodos para resolver. Você tem o método substituição, o método adição e o método comparação. É claro que o melhor método para resolver é o adição, é o mais fácil. Mas o substituição também dá para resolver, porque tem alguns exercícios que não dá para você aplicar o adição, então você vai aplicar o substituição. E o comparação também. Mas, pessoal, professor, e se eu quiser aplicar o adição no todos, tem como? Tem, você só vai ter um trabalhozinho com alguns passos da álgebra que você tem que fazer, mas dá para fazer. Beleza? Mas eu vou explicar para vocês um de cada, porque nos exercícios eu vou cobrar aquele método e você vai ter que resolver pelo aquele método. Lá nos exercícios você vai saber qual o método que eu vou cobrar. Mas vamos falar de cada um. O método substituição. Pessoal, o nome já está dizendo. Eu vou substituir uma equação na outra. Então aqui eu tenho a minha primeira equação e aqui eu tenho a minha segunda equação. Quando eu quero aplicar o método substituição, pessoal, escolhe a equação mais simples e isola uma das suas variáveis. Você pode isolar o x ou pode isolar o x. Veja aqui na de cima. Na de cima você tem 3x mais 2y igual a 12. Na de baixo você tem x menos 3y igual a menos 7. Você concorda comigo que essa daqui de baixo ela é mais simples do que a de cima? Porque na de cima você tem coeficiente para x e você tem coeficiente para y. Então é melhor você aplicar na de baixo. Eu vou isolar o x porque ele está sozinho. Então eu venho aqui na de baixo e vou isolar o x. Professor, eu gosto de fazer o trem difícil, eu quero isolar da de cima. Gente, dá a mesma coisa. O problema é que aqui vai te dar fração. E depois você vai ter que aplicar uma álgebra pesada, beleza? Então vamos lá. E se caso as duas forem uma equação difícil, não for uma equação simples, aí não tem por onde correr não. Aí você isola qualquer uma e se mistura na lama. Porque se a álgebra for pesada, você faz ela ficar leve. Você está no segundo ano, você já tem um potencial para isso. Tudo bem? Então, veja, aqui eu tenho x menos 3y igual a menos 7. Eu isolei o x, joguei o 3y para o outro lado, ele vai somando. E o menos 7 manteve. Agora eu vou pegar essa equação e substituir na de cima. Só que isso aqui é o valor do x, ó. X é igual a 3y menos 7. Então, aqui na de cima, onde tem um x, você vai ter que substituir tudo isso aqui, ó. Vou fazer aqui embaixo. Então, pego o coeficiente 3... põe o pontinho de vez, no lugar do x vai entrar todo o valor dele aqui, ó, que é 3y menos 7. Então vai ficar, ó, 3y menos 7, fecha parênteses. Aí copia o restante, mais 2y igual a quem? Igual a 12, beleza? Aplica a distributiva agora. Apliquei a distributiva. Aí, 3 vezes 3, 9y, menos 7 vezes 3, 21. Mais 2y, que é igual a 12. Bom, pessoal, agora você tá vendo aqui, ó, 9y com mais 2y vai dar o quê? 11y. Aí, ó, 12, ele é positivo, ele é negativo, passa o quê? Positivo. Então, 11y é igual a 33. Você soma os dois. Ele está multiplicando, passa dividindo. Toda fração é uma divisão. 33 dividido para 11... então é igual a 3. Opa, já descobriu o valor do y. Agora você veja que o x você já isolou, não já? O x não é x igual a 3y menos 7, então é só você substituir. Qual é o valor do y agora? O valor do y é 3, ó. Tá bem aqui, ó, que você acabou de calcular. Então você pega x é igual a 3 vezes. No lugar do y você põe o resultado dele. Que é o resultado dele? 3. Aí agora é só resolver, né, pessoal? Uma álgebrazinha. 3 vezes 3, 9 menos 7. X é igual a quem? A 2. Então, pessoal, aqui nós temos o conjunto de solução. Qual é o conjunto de solução? O conjunto de solução é 7, não é isso? Ó, o vacilo aqui, falta de atenção, acontece nas melhores famílias. 3 vezes 3, 9. Menos 7 fica quanto, gente? 2. Entendeu, pessoal? Então, o que acontece? 9 menos 2, 2. Então, qual é o valor de x? 2. Qual é o valor de y? 3. Agora vamos falar outro método, que é o método mais tranquilo, um método adição. Só que nesse exercício ele não é tranquilo. Por quê? Porque ele não é tão simples.
que quer dizer o método de adição, pessoal? O método de adição, você tem que fazer com que o coeficiente, primeiro você escolhe o x ou o y, você escolhe o x ou o y. Você tem que fazer, vamos dizer que eu escolho o x. O de cima é 3x, você tem que fazer o de baixo também virar 3x, e com sinal trocado para poder anular. Vamos dizer que você quer o y, aqui o de cima é 2y, você tem que fazer o de baixo virar um valor que você possa anular os dois, ok? Mas beleza. Pessoal, aí é a opção de vocês, aí não tem por onde correr não. Mas eu quero isolar o y. Primeira coisa é você olhar para aquela variável e saber quem você quer isolar, se é o x ou se quer o y. Eu quero isolar o y. Ah, professor, por que você escolheu o y? Porque veja que já tem sinais trocados. Isso vai me facilitar na regrinha de sinal, porque a álgebra aqui ela é um pouco pesada. O sinal já está trocado, então eu não vou ter que preocupar com o sinal aqui. Vou ter que preocupar só fazer o coeficiente do y virar o mesmo do de cima, ficar o mesmo do de baixo. Beleza. Veja que no de cima é 2 e no de baixo é 3. Você vai pegar o de baixo e vai multiplicar de cima. Você vai pegar o de cima e vai multiplicar a equação de baixo. Pessoal, quando eu falo multiplicar o de baixo, você vai ter que multiplicar por todos os termos, tanto antes, por todos os membros, tanto antes como depois da igualdade, e por todos os termos. E o de baixo também, você vai ter que fazer o mesmo. Então vamos lá, na fé e na coragem. 3 vezes 3, 9. Mais 3 vezes 2, 6. 12 vezes 3, 36. Agora o de baixo. 2 vezes x, 2x. Menos 3 vezes 2, 6. 7 vezes 2, 14. Olha que maravilha. Olha o y. Eu falei para vocês no começo que eu queria anular o y, não é isso? Ó, 6y, 6y. Um positivo e um negativo. Ó, matei. Agora os outros você vai somar. É claro que você tem que obedecer o sinal, viu, pessoal? Obedece o sinal. Veja que aqui é positivo, então vai dar 11x, porque 9 mais 2, 11. Igual, aqui eu anulei, devo 14, mas eu tenho 36 para pagar. Vai ficar quanto? 22. Então, x vai ser igual 22 dividido para 11. Toda fração é uma divisão, então x é igual a 2. Opa, encontrei um valor das variáveis. De uma só, eu tenho que encontrar o y. Esse processo que eu vou fazer é o chamado substituição. Beleza? Aí, pessoal, você pega a principal. Você pode pegar a primeira ou a segunda. A mais simples que você encontrar, aí fica a seu critério. Eu vou pegar a primeira aqui, ó. Aí ela tá aqui, ó, 3x mais 2y igual a 12. Você já encontrou o valor do x, então onde tem um x você vai substituir o 2. Então vai ficar 3 vezes 2 mais 2y que é igual a 12. Tá claro até aí, pessoal? 3 vezes 2, 6, mais 2y que é igual a 12. Ele está somando, passa subtraindo, então vai ficar 12 menos 6. Que aí vai ficar 2y, que é igual, 12 tira 6, dá 6. E ele está multiplicando, passa dividindo. Então, 6 dividido para 2, y é igual a 3. Conjunto solução. Primeiro o valor de x e depois o valor de y. Então, nós já falamos do método substituição, que está bem aqui. Falamos do método adição. Vocês perceberam que a álgebra é um pouquinho pesada? E agora nós vamos falar por uma que ainda é mais dolorosa, que é a comparação. Pessoal, a comparação, você vai ter que isolar uma da variável das duas equações. Vamos dizer que na primeira eu isolei o x, na segunda você também vai ter que isolar o x. Vocês viram que na substituição eu isolei a variável de uma só, e o resultado eu substituí na segunda ou na primeira, tanto faz. Aqui não, aqui você é obrigado a isolar aquela variável que você quer isolar das duas. Olha o teorema. Isolar uma das variáveis, fazer isso nas duas equações, ó, primeira equação, segunda equação. Por fim, igualar as duas equações e resolver. Bom, pega a de cima, tá vendo a de cima? Eu sei que tá, que vocês enxergam. Então, se vocês enxergam, você vai ver, ó, que é 3x mais 2y igual a 12. Então, você vai pegar, ó, 3x mais 2y igual a 12. Aí, pessoal, vamos... Ah, eu quero isolar o x. Ótimo. Então, você vai pegar 3x igual
joga para o outro lado subtraindo. Menos 2y mais 12. Aí ele está multiplicando, passa dividindo. Então vai ficar menos 2y mais 12 dividido para 3. Pronto, a primeira já isolei. Só que agora você vai pegar a segunda. Tem que fazer com as duas, isolar a mesma letra. Eu isolei o x da primeira, agora eu vou isolar o mesmo da segunda. Então vai ser, ó, a segunda é x menos 3y igual a menos 7. Então vamos isolar o x. Isolei o x, que é igual. Joga para o outro lado somando. 3y menos 7. Aí vai ficar agora. Pronto, está isolada. O que você vai fazer agora? Igualar as duas. Você vai pegar o resultado aqui da primeira igual ao resultado da segunda. A primeira não é menos 2y mais 12 dividido para 3? E a segunda? A segunda não é 3y menos 7? Pronto. Só que aqui é uma fração, concorda? Eu vou colocar o denominador para isso aqui também virar fração. Pronto. Quando eu tenho duas frações, entre elas uma ponte, eu vou cruzar agora, ó. Cruzar as igualdades, ó. Multiplicar as diagonais. Todo número, toda letra multiplicado por 1 é ele mesmo. Então, tudo isso aqui, ó, multiplicado por 1, você só repete. Mais 12. Igual, ó, 3. Vou fazer passo a passo para vocês entenderem. 3y menos 7. Aí aqui, ó, distributiva, certo? Primeiro, 2y mais 12, que é igual. 3 vezes 3, 9y menos 21. Porque 7 vezes 3, 21. Aí vai ficar menos 2y. Ele é positivo, passa para o lado de cá, negativo. Aí aqui, ó, menos 21. Ele é positivo, passa para o lado de lá, negativo. Cuidado com os sinais, viu, pessoal? Aí, ó, soma, sinais iguais, você soma. Não importa que seja tudo menos ou que seja tudo mais. Só que considera o sinal. Ficou menos 11y. E aqui também, sinais iguais, você soma e mantém o sinal. Menos 33. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, menos 33 dividido para quem? Para menos 11, tá? Ele está negativo. Ah, professor, mas ele passou pela igualdade. Troca de sinal? Não. Por quê? Porque aqui ele está multiplicando. Do jeito que ele está, você passa com o sinal. Se aqui for mais, ele vem mais. Se aqui for menos, ele vem menos. Você só troca o sinal se for uma soma ou uma subtração de termos. Aí você troca quando passa pela ponte. Que a ponte é o sinal de igual. Então, y é igual a 3. Pronto, encontrei o valor do y. É a resposta? Não, porque ele pede o valor de x e o valor do y. Vocês perceberam que as duas já estão isoladas? O x está isolado aqui e aqui também? Dica, pega mais simples, pessoal. Pessoal, aqui é fração. É difícil trabalhar em fração. Ah, essa aqui é simplesinha, pega ela. Então, você vai pegar x igual a 3y menos 7. Você já descobriu o valor de y? Então, x é igual a 3 vezes 3 menos 7. Quanto é 3 vezes 3? 3 vezes 3 é 9, menos 7, que x é igual a 2. Conjunto de solução. Qual é o conjunto de solução? Primeiro é o valor de quem? De x. Quem é o valor de x? 2. Quem é o valor de y? 3. Pessoal, toda a resposta tem que primeiro parecer o valor do x e depois do y. Se fosse num gabarito, claro que num gabarito ele vai inverter e perguntar para você que está certo. Claro que está errado. Sempre primeiro é o resultado do x e depois o do y. Beleza, pessoal? Então vejam que nós trabalhamos primeiro o que é uma equação linear, identificando o que é uma equação do que não é equação linear. Depois, nós fizemos uma solução com par ordenado e tripla ordenada. Depois, fomos para o sistema linear. Sistema linear de ordem 2, porque eu tenho duas equações. Equação, pessoal, é aqui, ó, uma equação, duas equações, tá? E em cada equação você tem a quantidade. Depois nós estudamos os 3 métodos de sistema, pelo método substituição, pelo método adição e pelo método comparação. Pessoal, o método comparação é muito difícil o aluno trabalhar, porque ele é o mais difícil. O método adição é o mais fácil e depois o método adição é o mais fácil e segundo, substituição. Ok? E o comparação é o mais difícil. Pessoal, mas todo sistema de equação você pode resolver por qualquer um dos métodos que eu tenho certeza que o resultado é o mesmo. Se não for, é porque você errou no sinal e errou na álgebra. Dá o mesmo resultado. A diferença é, você vai usar meios diferentes de resolver, mas no final o resultado é o mesmo.
Agora, quando o professor exigir de você que você resolva pelo aquele método, você tem que fazer o método que ele quer. Mas no concurso, num vestibular, num PAS, no Enem, o método que você utilizar é aceito, porque lá eles querem o gabarito, não é o método que você aplicou na resolução. Beleza? Pessoal, revisa o vídeo, olhe, analisa, faça as práticas, porque isso aqui não é muito diferente, não. Esse sistema linear ele vai pegar ainda muito mais, nós estamos começando. E a base é essa. Vocês viram que isso aqui é matéria lá do 9º ano, 8º ano, sistema de equações. A diferença é que aqui no segundo a gente encaixa sistema linear, que é a mesma bagaceira. Beleza? Bons estudos a todos e vou postar um vídeo agora de exercício.